São coisas curiosas. Eu sei que depois que eu vim morar aqui no Vale do Paraíba, e toda hora tem esse problema aqui. Não sei se tem alguma coisa a ver com hoje aqui o doutor Rodrigo Magalhães, que vai conversar conosco sobre essa história, até por uma versão aí de que tem uma conjuntivite mais séria do que o pedaço. Tem a ver? Essa história procede? Na verdade, deve ser coincidência. O ambiente, ele ajuda bastante, né? Aglomeração de pessoas, o tempo frio, mas isso acaba sendo igual em todas as cidades, né? Existe sim, então, com uma conjuntivite um pouquinho mais forte, mas são as conjuntivites virais, isso é muito cíclico. Vez e outras são vírus mais atenuados, mais fracos, e outras vezes são vírus mais fortes. E isso é cíclico, acontece mesmo. Agora, não tem remédio para conjuntivite? Prevenção de conjuntivite com remédio seria você estar bem de saúde, né? Bem alimentado, dormindo bem, estar com a imunidade em dia. Depois que você pega a conjuntivite, depende de qual conjuntivite você pegou, né? Porque existem vários tipos de conjuntivite. Existe a viral, a bacteriana, a alérgica, a química. Então, dependendo da conjuntivite que você tiver adquirido, existem alguns tratamentos, às vezes só sintomáticos e às vezes contra a bactéria. Uma vez no elevador, escutei um papo de dois profissionais falando que deixar cair um pouquinho de sabão no olho é eficaz. Passei a usar essa história, não sei se por coincidência ou não, tem dado certo. É eficaz para piorar, né? Ah, é? Então Sim, não uso mais. É porque o sabão é um agente irritativo para os olhos, ele tem pH diferente do olho. Então, você poderia estar causando uma conjuntivite química, como eu tinha falado. Então, dependendo do produto químico que cair no olho, pode levar a conjuntivite, que é a inflamação da conjuntiva, né? A conjuntiva é uma membraninha transparente que recobre todo o seu olho. Quando essa membrana inflama, isso quer dizer que a pessoa está com uma conjuntivite, inflamação da conjuntiva. Então, no caso do sabão, ela poderia irritar a conjuntiva e levar a uma conjuntivite química. Então, não é mais indicado colocar sabão ou qualquer outro produto químico nos olhos, nem que seja para limpar. Colírio. Colírio, sempre colírio. E, de preferência, indicado pelo médico, porque o que a gente vê muito em consultório são aquelas pessoas que estão com algum tipo de irritação e a primeira ajuda que ela procura é na farmácia. E aí o farmacêutico, ele tem o conhecimento dele, mas no ramo da oftalmologia, você só olhar e diagnosticar, isso nenhum médico consegue fazer. Então, teria que ter um exame minucioso para você conseguir diagnosticar que tipo de irritação que aquela pessoa está tendo. E aí sim, você passar um colírio que seja eficaz. Porque se você passar um colírio, uma pessoa que está com algum tipo de irritação nos olhos, e aquele colírio for diferente do necessário, pode piorar. E isso o farmacêutico ou o balconista, eles não estão aptos a estar indicando, e o que a gente vê é que algumas vezes o paciente chega com um colírio que foi indicado por alguma farmácia. Não sei se o pessoal aí de casa vai concordar comigo, mas eu, na minha opinião, o sentido mais importante na vida de um ser humano é a visão. Eu acho que os cuidados devem ser muito grandes, né? E eu fico perplexo às vezes, doutor, de ver gente comprando óculos no camelô. O cara fica ali no camelô, pega um, bota o outro, pega um, bota o outro. Quer dizer, além de tudo, está propenso a pegar uma pereba aí de passar um para o outro ali desse manuseio. Sem contar a irresponsabilidade, né? Porque penso eu que numa hora de exame, por um profissional competente da oftalmologia, o cara vai ter um diagnóstico, talvez até de AIDS, pela observação, né, dos olhos, vai ver o fundo de olho, vai ver a pressão ocular e vai tirar a medida certa do grau que ele precisa corrigir. Agora, no camelô, na ótica, tem uns caras também que são curiosos, ficam lá quebrando galho, e isso devia ser proibido, devia botar a polícia em cima desses caras. Perfeito, muito bem abordado, e é uma prática muito comum no Brasil. Então, o que acontece? A pessoa vai em algum camelô, alguma farmácia, às vezes já é proibido de vender em farmácia. Vai atrás daqueles óculos prontos, né, que nada mais é do que lente de aumento, que vai quebrar o galho na hora.
mas não é feito na medida daquela pessoa, ok? E outras pessoas recorrem a profissionais da ótica para estar fazendo um óculos, fazendo consulta de óculos. O que é mais grave nessa história toda, porque o médico, quando o paciente procura a gente para estar vendo a parte de óculos, a gente não vê só a parte de óculos. A gente aproveita para fazer um check-up geral da visão daquela pessoa. Porque no ser humano existem doenças que são silenciosas. E esse é o problema. Quando uma doença é silenciosa, a pessoa só tem um diagnóstico precoce se ela for no médico e fizer o check-up. Então, quando ela vai na ótica e faz um exame só de óculos, com um profissional que não está habilitado... Nem para o óculos? Nem para o óculos, às vezes até só para o óculos, mas aquilo não é o correto, ela perde a chance de estar fazendo outros diagnósticos, que são os mais graves, como, por exemplo, o glaucoma. Glaucoma é uma doença que, se a pessoa não tiver um diagnóstico inicial, ela vai ficar cega. E é uma cegueira irreversível, ou seja, você depois que a doença cegou, não tem mais como você reaver a visão. Diferente da catarata. A catarata é uma cegueira, só que é uma cegueira reversível. Você faz um procedimento cirúrgico que você recupera a visão. Então, quando a pessoa deixa de ir ao médico, só faz o exame de óculos, ela não está fazendo o correto. Ela sai daquele local com a falsa impressão de que fez o exame. Só que ela não fez o exame dos olhos. Ela só conseguiu um óculos para conseguir enxergar um pouquinho melhor. Se ela tiver qualquer tipo de alteração, não será diagnosticado nesses locais. E se bobear, até o grau está errado, né? Muitas vezes a gente pega no consultório esses óculos com grau errado. O sujeito tem miopia, astigmatismo, não percebe o astigmatismo, bota só a miopia. Exatamente. Sai com... Aí a letrinha sai assim meio escorregadinho para baixo. Isso, acaba dando um desconforto, não enxerga muito bem, tem dor de cabeça no fim do dia, a visão fica borrada ainda e acaba gastando um dinheiro desnecessário. É uma coisa também impressionante, né? Que as pessoas vão assim... óculos de estético, né? Esses óculos escuros. Né? A pessoa precisa também botar grau nesses óculos, não é só... Muitas vezes a pessoa precisa colocar o grau no óculos e ela também, o mais importante é você ver a qualidade daquele óculos. Né? Porque quando você compra um óculos escuro sem procedência, num local que não é adequado, num óculos que não é bom, o que acontece com esse óculos? Ele não filtra os raios ultravioletos do sol. Então, quando você põe um óculos escuro, a sua pupila no escuro, ela dilata. A hora que dilata, vai entrar mais raio solar. Se aquela lente escura não tiver uma proteção adequada, vai entrar mais raio do sol com UVA e UVB. E isso prejudica a visão. Você acelera o processo de catarata, você tem um desgaste maior da retina, tudo isso por conta de um óculos que não tinha proteção correta. Eu tenho a impressão que é muito importante também a gente abordar uma coisa que a mamãe está lá em casa, o papai, né, preocupado, porque a escrita do filho está meio esquisita, está caidinha, né? A criança fica cansada, dorme quando começa a ir para a escola, em horário impróprio para o sono. Eu acho que isso tudo tem a ver também com a questão dos olhos, e tem que fazer o exame, né? Mas vou lhe pedir para a gente falar sobre esse assunto na volta da entrevista. Alô, mamãe, alô, papai, preste atenção, hein? Nós vamos continuar falando com o Dr. Rodrigo Magalhães, especialista, um oftalmologista, tem lá a sua atuação principal em São José dos Campos, mas já atuou na Santa Casa em São Paulo, no Hospital Einstein, né? Isso. E ele tem uma experiência muito grande. A gente já volta sobre o tema. Não saia daí.